Estamos de volta com a sua revista eletrônica e agora você vai conferir o destaque do Jornal do Comércio desta sexta-feira. Saldo negativo de emprego chega a 2.658 vagas no Amazonas. Em janeiro de 2014, o Amazonas apresentou um saldo negativo de menos 2.658 empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. No primeiro mês do ano, o comércio foi o grande responsável pelo fraco desempenho do Estado na geração de empregos. Com 4.546 demissões e 3.377 admissões, o comércio fechou o mês com menos 1.169 postos de trabalho. O resultado praticamente iguala aos números assinalados em janeiro de 2013, quando foram registrados 1.284 desligamentos no comércio amazonense. O presidente da FEComércio, José Roberto Tadros, disse que a expectativa com relação à Copa do Mundo de 2014 tem direcionado uma maior procura para outros setores. E nesta quinta-feira esteve aqui em Manaus a presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados de Brasília, a deputada federal Érica Cocai. Ela esteve numa audiência pública falando sobre os casos de pedofilia do município de Coari, interior do Amazonas. A audiência pública sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Pedofilia, aconteceu nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Deputados estaduais e federais comporam a sessão e discutiram sobre as denúncias que envolvem o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. A presidente da CPI de combate à pedofilia da Câmara dos Deputados, deputada federal Érica Cocai, foi até o município de Coari junto a uma comitiva. De acordo com a parlamentar, o clima no município é de terror. Pessoas são ameaçadas a todo momento. Funcionários públicos andam armados, intimidando as testemunhas. Ainda de acordo com a deputada, o Ministério Público e o Poder Judiciário devem intervir o quanto antes no município. Porque a prisão do prefeito ela foi insuficiente para que nós pudéssemos assegurar um processo judicial sem esse tipo de pressão de coação. Nós temos denúncias de casas que sofreram ameaças, que sofreram inclusive ação de balas. Nós temos um clima absolutamente de pisoteamento do Estado Democrático de Direito. Nós vamos estar amanhã com o Procurador de Justiça do Estado do Amazonas e nós vamos, para além de chamarmos uma série de pessoas, convocarmos uma série de pessoas para prestarem depoimentos, para além de quebrarmos o sigilo telefônico de outras pessoas em função dos depoimentos que colhemos hoje. O deputado estadual Luiz Castro, que já colheu 23 assinaturas para a instauração de uma CPI no Amazonas, que ainda não foi efetivada, considera a pedofilia como uma epidemia. A qualquer momento pode ocorrer uma tragédia. Muitas pessoas ligadas à pessoa que está presa estão andando armadas em carros com isofilme. Hoje mesmo, uma das pessoas que se dirigia para dar o seu depoimento foi ameaçada no caminho. O camarada abriu a janela do seu carro e fez o sinal para a pessoa de que ela receberia um tiro. A comissão colheu 8 depoimentos na tarde desta quinta-feira em Coari. Entre os envolvidos no crime estão secretários e assessores da prefeitura. Em outubro de 2012, o autônomo Joel Rocha deixou o município. Dentro de sua família, há uma testemunha contra um dos casos de exploração sexual e que está sendo ameaçada. Inclusive, recentemente ameaçaram tocar fogo na casa da minha mãe, né? Alguém gravou um áudio dizendo que eles iriam realmente tirar minha vida, né, tocar fogo no carro do meu irmão e matá-lo também. Então, mais recente, nós temos visto violências acontecendo e eu tenho dito o seguinte, não é possível que a justiça vai permitir que esse caso primeiro seja banhado de sangue. A CPI da Câmara dos Deputados chegou nesta quarta-feira em Manaus e vai ouvir os envolvidos na Operação Estocolmo, que desarticulou uma rede de exploração sexual em 2012. Mais de 20 pessoas são investigadas. A comissão retorna a Brasília neste sábado. E ainda sobre este assunto, quem tem mais informações é a repórter Naine Carvalho.
Como vocês acompanharam na reportagem, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados estiveram em Quari e já estão aqui em Manaus para acompanhar os desdobramentos dos casos de pedofilia e também o tratamento que está sendo dado pelas autoridades locais. Na manhã de hoje, a reunião foi marcada com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ari Moutinho. Já pela parte da tarde, a reunião deve acontecer às 14 horas com o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Cruz, e às 16 horas deve acontecer uma nova audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Lembrando que esta comissão já esteve presente aqui no estado outras 2 vezes. O prefeito de Quari, Adail Pinheiro, que já está preso, é acusado de estar envolvido em uma rede de pedofilia. Além disso, outros 5 suspeitos também foram presos a pedido do Ministério Público do Amazonas. Durante a programação do AmazonSat, você confere mais detalhes sobre essa notícia, essa presença da Comissão Parlamentar de Inquérito de Pedofilia da Câmara dos Deputados de Brasília, aqui em Manaus, investigando os casos de pedofilia no interior do Amazonas, mais precisamente Quari, aqui no estado. E depois do intervalo, você vai ter mais informações, inclusive agenda cultural nesta sexta-feira, mas antes disso, quero te trazer o destaque do Amapá News. Você já sabe, depois do Amazônia Agora, você confere os destaques de Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. No Amapá News de hoje, você vai ver um pouco de polêmica, faltando 8 dias para o carnaval. É que algumas escolas podem não entrar na avenida. Quer saber por quê? No Amapá News de hoje. A gente vai para o intervalo e eu conto com a sua audiência. A gente volta já já.